O segredo escondido. Como a verdade transformou minha vida e desmascarou minha família. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora vamos lá. Nunca imaginei que herdaria alguma coisa. Não porque minha família fosse pobre. Muito pelo contrário. Meu avô construiu uma pequena fortuna ao longo da vida. Mas, porque eu já tinha aceitado que sempre seria a filha invisível, aquela que estava em segundo plano. Minha irmã, a Clara, era a filha dourada. A perfeita. Aquela que não fazia nada de errado, mesmo quando claramente fazia. Eu, por outro lado, era a responsável, a quieta, a que nunca fazia barulho e nunca exigia atenção. Quando meu avô faleceu, eu senti uma tristeza profunda. Ele era a única pessoa da minha família que realmente me via. Ele ouvia o que eu tinha a dizer. Ele era o único que me entendia. Então, quando o testamento foi lido e eu não recebi nada, não fiquei surpresa. Chateada, sim, mas não surpresa. O que me surpreendeu foi o que descobri um ano depois, completamente por acidente. Tudo começou em um encontro inesperado, enquanto eu estava no banco fazendo os documentos. Lá, uma mulher mais velha, advogada que trabalhou com meu avô, me reconheceu pelo sobrenome. É estranho que você nunca tenha pedido sua parte, ela disse, com um tom casual. Meu estômago virou. O que você quer dizer com isso? Perguntei, com o coração batendo forte. E foi então que ela me revelou. Meu avô tinha me deixado algo muito importante. Mas, de acordo com os registros, eu nunca tinha respondido à notificação. Eu congelei. Nunca recebi notificação nenhuma. Meus pais, os mesmos que sempre colocaram a Clara em primeiro lugar, esconderam tudo de mim. Naquele momento, soube que não ia deixar isso passar. Não iria confrontá-los de imediato. Não. Eu faria com que eles se arrependessem de subestimarem minha capacidade. Não reagi na hora. Apenas sorri educadamente para a advogada, agradeci e saí do banco como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, eu estava tremendo. Minha mente estava cheia de perguntas. O que meu avô havia me deixado? E por que meus pais esconderam isso de mim? Sempre soubera que eles favoreciam a Clara, mas isso era algo totalmente diferente. Não era apenas negligência. Era roubo. Passei as semanas seguintes investigando, com calma. Pedi registros, procurei documentos antigos e até fui ao escritório da advogada fingindo que queria esclarecer as coisas. E foi lá que vi uma cópia do testamento original. Meu avô me deixará uma propriedade. Uma casa valiosa. Em uma localização excelente. Totalmente quitada. O meu nome estava lá, impresso com tinta legal. O único problema era que meus pais nunca me disseram nada sobre isso. Eles interceptaram os documentos, ignoraram as notificações legais, e de algum jeito, manipularam tudo para que a casa fosse para Clara. Eu poderia tê-los confrontado naquele momento. Poderia ter ido até a casa deles, mostrado os papéis e exigido uma explicação. Mas eu os conhecia bem demais. Sabia que eles eram especialistas em distorcer a realidade, em me fazer sentir louca por pedir algo justo. Eles iriam dizer que eu era ingrata, egoísta, que a Clara precisava mais da casa do que eu. Então, resolvi jogar o jogo de longo prazo. Se eles haviam me roubado, eu ia garantir que perdessem mais do que jamais imaginaram. Eu comecei devagar. Primeiro, entrei em contato com a advogada novamente, fazendo perguntas diretas. Um testamento pode ser executado sem que todos os beneficiários sejam notificados. Podem transferir bens sem que o dono saiba. A resposta, como eu esperava, foi não e de forma alguma. Meus pais haviam cometido fraude. Simples assim. Com essa informação, comecei a coletar tudo. Registros bancários, e-mails, até algumas anotações manuscritas que peguei no escritório deles quando os visitei. Fui cuidadosa, meticulosa. Sabia que, se descobrissem o que eu estava fazendo, iriam apagar as provas. Enquanto eu construía o meu caso, comecei a atuar. Joguei o papel da filha ingênua, aquela que não tinha a menor ideia do que estavam fazendo. Comecei a visitar mais vezes, falando sobre o meu avô e fingindo que estava sentimental. Queria que eles acreditassem que eu ainda estava no escuro. Quanto mais confiantes eles ficassem, mais desleixados eles se tornariam. E foi isso que aconteceu. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. Esperei até a época de declaração de impostos.
Meus pais sempre foram cuidadosos com as finanças, mas com a casa da Clara envolvida, eu desconfiava de irregularidades. E eu estava certa. Após algumas buscas discretas, descobri algo interessante. Os impostos sobre a propriedade ainda estavam sendo pagos sob o nome do meu avô e não sob o nome da Clara. Isso significava que a casa ainda estava legalmente no meu nome, que eles não haviam transferido a propriedade. Eles haviam cometido fraude ao esconder a herança, mas agora estavam em cima de um bem que não podiam reivindicar legalmente. Eu tinha que jogar da maneira certa. O próximo passo era crucial. Apresentei uma petição formal contestando o testamento, anexando todas as provas que havia recolhido, cópias do testamento original, registros das notificações ignoradas e uma descrição detalhada das ações dos meus pais. Não avisei ninguém. Deixei o sistema legal fazer seu trabalho em silêncio. Mas não estava feita ainda. Eu queria que eles sentissem o peso do que fizeram antes de perceberem que estavam perdendo. Durante um jantar de família, mencionei casualmente que andava pesquisando sobre leis de herança. A reação deles foi imediata. O rosto da minha mãe deu uma leve contraída, e a mão do meu pai apertou a faca com mais força. Eles estavam nervosos, e eu sabia disso. O plano estava funcionando. Minha mãe começou a soltar algumas palavras, tentando medir o quanto eu sabia. Ela comentou, com certa ênfase, que o meu avô queria ser justo, mas que a Clara estava passando por dificuldades maiores do que eu. Eu apenas sorri e acenei, concordando com ela na superfície. Mas, por dentro, sabia que a culpa estava começando a pesar. O primeiro golpe real veio logo depois. Uma carta formal chegou na casa dos meus pais, informando sobre a disputa legal pela herança. Naquela noite, meu pai me ligou. Sua voz estava controlada, mas havia uma tensão. Por que você está mexendo com velhas feridas? Ele perguntou. Fingi não entender. O que você quer dizer? Perguntei. E foi então que ele me revelou, sem querer, que eles sabiam que estavam sendo pegos. Mas, em vez de se desculparem, tentaram me manipular. Minha mãe me ligou em seguida, com uma voz mais suave, tentando parecer a mãe preocupada. Nós não queríamos te contar porque sabíamos que ia te machucar, disse ela. A Clara precisava mais da casa do que você. Achamos que você ia entender. Eu quase ri da cara de pau deles. Eles tinham me roubado, e agora estavam tentando me convencer de que tinham agido com boa intenção. Eu não caí. Mantenho a voz tranquila e disse apenas, eu entendo. Estavam pensando na Clara. Mas agora, o tribunal vai decidir o que é justo. Foi nesse momento que eles perceberam que eu não estava mais disposta a ser manipulada. A partir daí, as coisas começaram a desmoronar para eles. Quando o caso entrou na justiça, Clara e meus pais tiveram que se justificar. A defesa deles era ridícula. Eles alegaram que tudo foi um erro e que simplesmente se esqueceram de me avisar. O juiz não acreditou nem por um segundo. As provas contra eles eram irrefutáveis. Minha irmã, que havia se mudado para a casa com a certeza de que era dela, foi a mais afetada. Ela sabia, mesmo que não soubesse de todos os detalhes, que aquela casa nunca foi legalmente dela. Mas ainda assim investiu dinheiro nela, fez reformas, e agora estava presa em um impasse legal. Ela não podia vender a casa, nem pegar empréstimos contra ela. E, pior, não tinha plano B. A situação dos meus pais também se complicou. As finanças deles ficaram apertadas com as taxas legais. Meu pai precisou se aposentar mais cedo para pagar os custos judiciais, e minha mãe perdeu sua posição na comunidade quando a história veio à tona. Clara, por sua vez, acabou voltando para a casa deles, cheia de dívidas. E, assim, o que começou como uma tentativa de me tirar algo que era meu, virou uma série de eventos que acabou fazendo minha família pagar o preço pela mentira que criaram. Eu não precisava gritar, brigar ou pedir desculpas. Deixei a verdade e a lei fazerem o trabalho. No fim, a casa foi minha de novo. E, mais importante ainda, recuperei o que mais importava, a minha independência. A liberdade de viver sem precisar ser silenciada ou manipulada. E não vendi a casa. Não imediatamente. Ao invés disso, aluguei, e o dinheiro foi direto para uma conta em meu nome. O tipo de segurança financeira que meus pais tentaram me negar. E enquanto minha família afundava, eu estava finalmente em paz, sabendo que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um caminho.
Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal.